E aí, galerinha do segundo ano, beleza? Voltamos com a nossa matemática 212 e dessa vez de uma maneira um pouquinho diferente ainda, em forma de revisão para o nosso querido Retoma Coque, para preparar você para o nosso simuladinho e também relembrar aí alguns conteúdos. Você deve estar olhando para mim pensando assim, pô, tá com uma cara meio estranha aí, meio inchada, não sei, olho vermelho. Cara, eu tô meio gripado, tá com a rinite aqui, então eu tô com essa cara meio estranha aqui, tá? Peço perdão. E a outra, você percebeu que eu tô usando um moletom amarelo. É nesse clima aí de terceira temporada de Dark, resolvi fazer cosplay do Jonas, né? Que ele sempre tá usando lá a jaqueta de chuva amarela dele. Ou também aí você pode pensar com a criancinha do It a Coisa, né? Que é filme do palhaço lá. Também usa um jaquetinho amarelo com balãozinho vermelho. Mas beleza, começamos aí, não quero te enrolar muito, né? E vamos começar a nossa revisãozinha da geometria espacial. Primeira questão, cara, pensei numa questãozinha, um problema aí sobre o Silvio Sato, né, seu professor de biologia. Ele falou assim, ó. O Silvio Sato, ele precisa começar a nadar e por isso resolve construir uma piscina na sua casa. Nessa época de quarentena, o Silvio ele tá um pouquinho fora de forma, ele precisa retomar a sua forma, né? Para começar a ir no show, ter mais nos shows, precisa ter mais exposição e por aí vai. Aí o Silvio, ele resolveu montar uma piscina na sua casa. E essa piscina, cara, ele tá contando aqui que tem um formato cilíndrico e deseja-se que ela possua um volume de 1440 pi metros cúbicos. Por questões estéticas, Silvio resolve pintar toda a piscina somente pela parte externa. Se a piscina tem uma altura de 10 metros, quantos metros quadrados Silvio terá que pintar? Então, cara, nosso objetivo aí é descobrir quantos metros quadrados o Silvio tem que pintar, né? Vamos começar desenhando essa piscina dele, acho que é interessante, né? Em questões de geometria é sempre legal você desenhar. Então, cara, tá falando que a piscina é um cilindro. Então aqui é um cilindro reto, né? Deixa eu entender dessa forma que é um cilindro reto. Então, ó, desenhamos aqui uma piscina com formato cilíndrico bonitinho. Essa é a piscina do seu Silvio Sato. Cara aí que quer começar a nadar para voltar a ficar em forma. Deixar de ficar sedentário na quarentena, né? Eu voltei a andar de skate, o Silvio vai começar a nadar. Então, cara, tá aqui a piscina. Informações que eu sei sobre isso aqui. Eu sei que a altura dela é 10. Vou anotar então. A altura é 10 metros. E eu sei que o seu volume, aqui, o volumezinho da nossa piscina, ele é 1440 pi metros cúbicos. Cara, o que mais que eu posso anotar de informação dessa piscina? Poxa, se ela tem um formato cilíndrico, eu sei que aqui a base é uma circunferência, né, que tem um certo raio R, que eu não sei a medida desse raio, mas vou deixar Rzinho ali, ok? Léo, tem como a gente descobrir esse R? Esse é nosso próximo passo, Sala. É claro que a gente tem como descobrir esse R, porque ele forneceu o volume. Pensa comigo, tu sabe como calcula o volume? Deixa eu botar isso um pouco mais para cima. Tu sabe como calcula o volume de um cilindro? Tu lembra como é que a gente faz isso? É só fazer área da base vezes a sua altura. Boa, tá aqui. Vamos pensar. Quem que é a minha base? Como é que eu calculo a área da base desse cilindro? Poxa, como é uma circunferência a minha base, é só fazer π vezes o raio ao quadrado, né? E agora vezes a altura, que eu já sei que vale 10. Showzinho? Então nessa conta eu estou descobrindo o volume da piscina do seu Silvio Sato. Ou seja, essa continha, Sala, tem que ser igual a 1440 pi. Ali. Foi. Agora, né, vou ficar com π vezes r ao quadrado vezes 10 igual 1440 pi. Opa. Ali, pi. O que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas simplificações. Ó, o 10 tira esse zero e o π tira com π. Conclusão, r ao quadrado é igual a 144. Posso aí tirar a raiz quadrada de both sides, né? Bem interessante fazer isso. E eu vou chegar aqui, o nosso raio, ele mede 12. Show, Léo. Cheguei que o raio é 12. E agora? Bom, vamos lembrar aí que a questão quer, né? Ela quer saber quantos metros quadrados o Silvio tem que pintar. Só que, vamos pensar.
O que o Silvio vai pintar mesmo? Se aqui é a piscina, ele quer pintar a parte externa da piscina. O que ele vai pintar? Vou botar em amarelo. Ele vai pintar essa parte aqui de cima, ó, essa parte aqui, essa base aqui de cima, ele vai pintar? Claro que não, né? Pensa comigo, é uma piscina, cara. A parte de cima é aberta, não tem nada ali. Então o Silvio não vai pintar aquela parte de cima. Aqui é uma coisa aberta, então não tem uma tampa para piscina. Aqui é aberto, ele não vai pintar isso. Ele vai pintar essa parte do lado, que a gente chama de área lateral. Vai pintar essa parte? Claro. Então o Silvio com certeza vai ter que pintar. Vamos botar aqui assim, ó. Ele vai ter que pintar, né? A área lateral da piscina. Show. Só que é só a área lateral que ele vai pintar? Claro que não. Ele vai ter que pintar a parte de baixo da piscina também. Já que ele quer pintar toda a parte externa, ele vai pintar a parte lateral e vai pintar a parte de baixo também. Então, ó, ele vai pintar uma vez a área da base. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular a área lateral, você lembra como é que a gente faz? No cilindro, né, para calcular a área lateral, a gente tem que planificar essa lateral dele, ó. Faz aquele cortezinho bem aqui e aquele cortezinho bem aqui. E estica. O que a gente forma se a gente cortar e esticar, desenrolar esse cilindro aqui? A gente vai formar, ó, um retângulozinho. Lembra? E nesse retângulo aqui, Sala, até fiz aquela ideia contigo na sala, na aula ao vivo, né, de pegar a folha, dobrar a folha e por aí vai. Tem que lembrar daquilo. E nesse retângulo que eu abro, essa altura do retângulo, lembra que ela coincide com a geratriz do nosso cilindro. Então, olha lá, a geratriz mede 10, então aqui vai ter que ser 10 também, né? A altura coincide com a geratriz, bonitinho. E esse comprimento aqui, ó, essa parte de baixo, ela é exatamente o quê? Ela é exatamente o comprimento dessa circunferência aqui, do comprimento dessa base do cilindro. E como é que a gente calcula o comprimento da base? Lembra? O comprimento aqui em cima, ó. O comprimento é a borda da pizza. Borda de cachupiri. Beleza? Cachupiri. Então, essa parte de baixo é o comprimento da circunferência, ou seja, 2π vezes o raio. E como o raio é 12, 2π vezes 12. Legal? Ok. Já consigo, então, né, calcular essa areazinha lateral aqui, sala. Porque eu sei todas as medidas, né? Vamos lá? Então, simbora. Calculando a minha área lateral, vai ficar 10 vezes 24π. Foi? Fiz o 2 vezes 12 ali. Mais a área de pintar, né? Vou botar aqui de novo. Pintar. Ó. O que é minha área da base? Poxa, a área da base é uma circunferência πr quadrado. Então, é π vezes o 12 ao quadrado. Show? Bora continuar as continhas então? Olha lá. 10 vezes 24, quanto que vai dar isso? Isso vai dar 240π. Mais, vamos ver, 12 ao quadrado? 144π. Soma tudo, 240 mais 144, isso é 384π. Então, fechou. Essa aqui é a área que o seu Silvio Sato vai ter que pintar na sua piscina. 384π metros quadrados. Fechou? Foi claro? Espero aí que você tenha me compreendido na resoluçãozinha. É uma questão bem legalzinha. Bora para a próxima? Bora para a próxima aqui então. Olha lá. Essa próxima ela é uma questão extremamente difícil, cara. Uma questão aí sobre área lateral de cilindros equiláteros da Mackenzie 2019, né? Uma questão bem recente. Então, Sala, não sei se você conhece aí o vestibular da Mackenzie, mas ele é um vestibular bem difícil mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos na paz eu e tu e eu. Só um minutinho aqui, que o meu nariz ele está escorrendo, eu te falei que eu tava meio gripado, né? Então eu tenho um lencinho aqui do lado pra isso. Foi, vamos lá. Se as áreas laterais de dois cilindros equiláteros são, respectivamente, 16π e 100π, então seus volumes em centímetros cúbicos são, respectivamente. Legal, cara. Primeira coisa, ele tá me dando aí dois cilindros, né? Então, cara, geometria, vamos desenhar esses cilindros? Vou desenhar pra você, ó. Um aqui, ficou meio bosta. Um cilindrozinho bem aqui. Aê. E aqui do lado, eu vou fazer o outro cilindrozinho. Ó.
Show, 2 cilindros. Estão aqui os 2 cilindros. Já vou até dividir. Legal. O que eu sei? Eu sei que esses 2 cilindros aqui, eles são cilindros, olha lá a palavrinha que ele usou, equiláteros. E você lembra o que são cilindros equiláteros? Quando eles eram equiláteros, a gente ganhava uma relação, ganhava uma formulazinha. Que é aquela, lembra que a matemática envolve frutas da feira? Cilindro equilátero, a goiabada tá R$2. Goiabada, R$2. Quer dizer que a geratriz é 2 vezes o raio. Mas beleza, depois a gente envolve essa formulazinha. Só deixei anotada para você ali em cima. O que mais que ele me contou? Ele me contou que a área lateral, né, é 16π. Então, cara, área lateral, olha só. Lembra como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro? Corta ele, aí você já sabe que ele vai ser formado num retângulo, em que a geratriz é exatamente a altura do retângulo, e que o comprimento da circunferência aqui, ó, o comprimento da base, é exatamente esse comprimento do retângulo, que é 2πr. Legal? Só que, Sala, como é que você iria calcular isso aqui, ó, que eu sei que dá 16π, que é a área lateral? Como é que a gente calcula isso? Poxa, se é um retângulo, é só fazer 2πr vezes g. Concorda? 2πr vezes g vai dar a área lateral, que é 16π. Só que tem um detalhe, cara. Como ele é um cilindro equilátero, olha lá, g igual a 2r. Esse g daqui, eu posso trocar ele por 2r. Goiabada, R$2. Tranquilo? Então, ao invés de eu usar g, eu vou usar 2r, que eu consigo matar a questãozinha. Olha lá. A área lateral vai ficar como, então? Vai ficar 2πr vezes 2r, né? Que é base vezes altura. E isso está sendo igual a 16π. Algumas simplificações que eu posso fazer agora. Ó, o π desse lado sai com π daquele. 2 vezes 2 é 4. R vezes R, R ao quadrado, igual a 16. Posso simplificar, né? O 4 com 16 dá 4. Ou seja, aqui, R ao quadrado é igual a 4, o que vai implicar que o R vai ser 2. O meu raio mede 2. Bonitinho. Ok? Tirei a raiz quadrada aqui, né? De ambos os lados. Legal, Léo. Agora que você achou o R, o que você vai fazer com esse cilindro? A pergunta dele é o volume, Sala. Então eu vou ter que fazer o volume desse cilindrozinho. Olha lá, faz comigo. O volume 1, que é o volume do cilindro em rosa. É só fazer a área da base vezes a altura. Quem que é a área da base? Π vezes R ao quadrado vezes a alturinha. Show. Então é π vezes, qual que é o raio? 2. Então é π vezes 2 ao quadrado. Vezes a altura dele. Pô, a altura dele, você vai concordar comigo que ela é igual a geratriz. Beleza? E a geratriz, como ele é equilátero, olha lá, G igual a 2R, Sala. Então vamos pensar. Quem que é a geratriz mesmo? A geratriz vai ser 2 vezes o raio. Então vai ser 2 vezes 2, 4. E a altura é a mesma coisa que a geratriz, né? Está coincidindo ali. Então, eu vou ter que a altura ela também é 4. A altura vai ser a mesma coisa que a geratriz. Show? Isso lembrando, né? Como o nosso cilindro é equilátero, ele consequentemente é um cilindro reto. Por isso que a altura coincide com geratriz. Ok, faça as contas aqui, ó. Você vai chegar em 4 vezes 4, 16π. Legal. Esse é o volume 1, esse é o volume do cilindro em rosa. Agora a gente vai para o cilindro em azul e, cara, é exatamente a mesma ideia, né? Não muda nada. Vai mudar as contas, mas a ideia é a mesma. Ó. Vou fazer a área lateral dele, que novamente vai dar um retângulozinho. Esse retângulo tem as medidas geratriz e 2πr. Só que esse cara também é um cilindro equilátero, então a geratriz também vai ser igual a 2 vezes o raio. E essa área aqui do meio, a área lateral, a questão me forneceu. Ela é 100π. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer que 2πr vezes 2r, base vezes altura, vai ser igual a 100π. Simplificações também. Ó, o π vai embora com π. Ficou 2 vezes 2,
Opa, peguei a cor errada. 2 vezes 2, 4. R vezes R, R ao quadrado, igual a 100. Dá para dividir aí, né? Ambos os lados por 4. Eu vou ficar com R ao quadrado igual a 25. Tira a raiz quadrada de ambos os lados. O R igual a 5. Só para deixar anotadinho para você, se o R é 5, quanto que vai ser a geratriz, Sala? A geratriz vai ser o dobro dele, né? Goiabada R$2. Olha lá. Então, se o R é 5, a geratriz vai ser 10. Show. Calcula comigo agora o volume 2, o volume do segundo cilindro que está em azul. Novamente, área da base vezes a altura, π vezes r quadrado vezes a altura, igual. Π vezes, quem que é meu raio? Poxa, o raio é 5, então é π vezes 5 ao quadrado. Vezes, quem que é a altura? Olha lá, a altura coincide com a geratriz mede 10, então, vezes 10. Ou seja, 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 10, 250 π. Foi? Nosso gabarito vai ter que ser a letra C. O primeiro é 16π, o segundo é 250 π, bonitinho. Léo, só um que tinha a opção 16π. É, só um tinha, você já matava só com o primeiro. Mas obviamente aqui eu vou revisar, então eu fiz os dois contigo. Massa, você me compreendeu? Então tá legal. Vamos lá, continuando. Aí, ó, essa é de cone, né? Largamos agora cilindro e a gente passa pro conezinho. Olha o que ele fala para nós. E um cone reto, falou cone reto? Já vou nem terminar de ler, eu vou desenhar o nosso cone reto aqui. Ó, em um cone reto, aqui, o que ele está fazendo? Ao duplicarmos o raio da base, então vamos desenhar um conezinho genérico aqui, ó. Um cara que tem um raiozinho R e que tem uma altura, vou botar uma altura H. Aqui. E pelo que eu percebi, ele está fazendo um segundo cone, né? Ele está fazendo um cara assim, ó. Vem para cá, aí, aqui, assim. Ó. Ele está fazendo um segundo cone. E nesse segundo, o que ele fez? Olha lá. Ele duplicou o raio da base. Então antes era R, agora o meu raio da base passou a ser 2R, né? E ele pegou a altura e caiu pela metade, dividiu a altura por 2 aí. Então a minha altura, ó, ela vai ter que ser H sobre 2. Foi isso que ele fez. E a afirmação dele é o item de verdadeiro ou falso, estilo UFSC, que ele falou assim, ó. Então, o volume desse novo cone em relação ao cone inicial é 3 vezes maior. Então você tem que calcular o volume dos dois e comparar, beleza? Bora calcular o volume do primeiro conezinho, que eu vou calcular aqui em rosa para você. Então vamos. Volume do primeiro cone. Como é que a gente calcula isso? Poxa, cone é área da base vezes a sua altura dividido por 3. Qual que é a área da base mesmo? Circunferência π vezes o raio ao quadrado. Vezes a altura é h. Né? E aí divido por 3. Legal. Essa é a alturazinha, esse é o volume do meu cone em rosa, não tem mais nenhuma conta para eu fazer. Agora, desse segundo cone, que eu vou chamar aí de cone azul, o V2, como é que a gente pode fazer o volume dele? Novamente, a área da base vezes a sua altura, e aí eu divido por 3. Legal. Quem que era da base? Π vezes o raio dele, mais o raio dele é 2R, ao quadrado. Vezes a sua altura é H sobre 2. E ainda divide por 3 da fórmula, né? Posso fazer algumas contas. Que contas são essas? Aqui, ó. Mantém o π vezes esse ao quadrado, ele distribui para os dois carinhas. Então vai ficar como 2 ao quadrado, 4. Vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Vezes h sobre 3 vezes 2, 6. Posso fazer uma simplificaçãozinha? Olha lá, o 4 com o 6, aqui fica 2, aqui fica
3. E aí ficou assim, ó. Ficou π vezes r ao quadrado vezes h vezes o 2 ali de cima, né? Sobre 3. Eu queria que você fizesse uma comparação, tá? Eu queria que você comparasse o volume em azul com o volume em rosa. Olha esse cara aqui e olha esse cara aqui. Qual que é a diferença entre esses dois volumes? Você concorda que a diferença entre eles é somente esse número 2 aqui, ó? Ou seja, se a diferença entre eles é esse número 2, se eu estou multiplicando por 2, quer dizer que o volume... O que aconteceu com o volume do azul aqui? O volume do azul é o dobro do volume do em rosa. É como se assim, é como se você pegasse essa parte aqui, ó, esse pedaço todo, e você trocasse ele por... Olha só, trocasse ele por V1, porque essa parte é exatamente o volume 1, né? Então ficaria V1 vezes, olha só, V1 vezes 2. Então o volume azul é 2 vezes o volume 1. Então é o dobro. Ele falou que triplica, tá errado, né? Ele duplica o valor. Massa? Léo, tinha uma outra maneira de fazer? Tinha uma outra maneira de fazer assim, ó. Essas contas não tem muito o que como a gente fugir disso, né? Mas a ideia é que assim, ó, aqui eu meio que fiz você olhar para isso e tentar ver se duplicou ou triplicou. Mas a outra ideia talvez facilite para você, não sei que tipo de aluno que você é, mas você poderia, para achar essa relação, você poderia dividir os dois volumes, né? Você faz assim, ó. Para você saber se duplica, triplica, você pega o V2 e você divide pelo V1. Se você faz essa divisão, Sala, você já percebe a relação que tem entre eles. Olha lá, o V2 é esse cara aqui, ó. Faltou o 2 aqui de fora. Aí. Então, o V2 é π vezes r ao quadrado vezes h vezes 2 sobre 3. Dividido pelo V1, que é π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. Léo, como é que eu faço essa conta? Ah, é fácil, pô. Mantém a primeira fração, olha lá, π vezes r quadrado vezes h vezes 2 sobre 3 e multiplica pelo inverso da segunda. Então, invertendo, 3 vai para cima sobre esse trambolho todo. π vezes r quadrado vezes h. Agora você pode simplificar muita coisa. Ó. O π vai embora com π, o r quadrado com r quadrado, o h com h, o 3 com 3. O que sobrou? Sobrou V1, V2 sobre V1 igual a o 2 ali, né? Multiplica V1 de ambos os lados, ou passo o V1 multiplicando, o V2 é igual a 2 vezes V1. Ou seja, o volume em azul, ó, o V2, ele é 2 vezes o volume em rosa. Ali, bonitinho, né? Então, ele duplica o volume quando faço as alterações. Foi claro? Deu para entender? Tem essas duas maneiras de você comparar. Eu acho que, particularmente, essa aqui é mais legal, né? Essa aqui sempre vai funcionar. Você sempre vai conseguir ver aí, está duplicando, triplicando, por aí vai. Ok, Sala. Vamos para o nosso último exercíciozinho dessa série do Retoma Coque aí da revisão de conteúdo. Vamos lá. Nessa aqui ele falou o seguinte, ó. Tem uma esfera, então já vou desenhar uma esfera, sempre importante o desenho na geometria. Olha lá, desenhando a minha esferinha. Show, bem fofa, bem bonitinha. Ó, uma esfera aí, deixa eu botar de raio R, assim. E essa esfera, ela tem como área de superfície, e eu quero que você lembre como é que calcula a área de superfície, como sendo 64 pi metros cúbicos. Sala, tu lembra a formulazinha de área de superfície? Em esfera te passei duas, né? Te passei a fórmula de área de superfície e te passei a fórmula de volume. Elas tinham uma coisa em comum. Todas as duas começavam com o quê? Começavam com 4πr. Agora, como eu estou falando de área, o meu R tem que estar ao quadrado. Boa. Se fosse volume, como é que era a fórmula? Era R ao cubo e ainda dividiria por 3. Então tá show. 4πr quadrado é a minha área de superfície, que vai ser igual a 64π. Olha minhas simplificações marotas. O π vai embora com π. Eu posso aí
dividir ambos os lados por 4, né? Então, R ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. Conclusões, eu tenho que R ao quadrado é igual a 16. Tira a raiz de ambos os lados, o R vai ser igual a 4. Legal, Léo, descobri-se o raio. E agora? Poxa, obviamente aqui 4 metros, né? Como estava em metros cúbicos, eu achei o raio em metros. Pô, ele queria o volume. Tá bom, calcula o volume para você. Deixa eu calcular o volume para ele. Aqui. Como é que a gente calculava o volume de uma esfera mesmo? Acabei de falar com você a fórmula. O volume, todos têm 4πr. Como é volume, aqui vem um 3 e eu divido por 3. Legal. Ou seja, vai ficar 4π vezes. Quem que é o raio? Ah, descobri que é 4. Então é 4 ao cubo. Dividido por 3. Isso dá 4 vezes π vezes 64 dividido por 3. Continuando as contas, né? Volume vai ser 4 vezes 64, 256π dividido por 3. Não dá para simplificar, não dá para dividir nada, é essa continha aqui. E essa continha, deixa eu melhorar ela, 256π sobre 3, ela vai estar em metros cúbicos, porque o raio estava em metros, então ele está em metros cúbicos. Só que se você perceber, a questão não pediu isso. Ela pediu o volume em litros. E você agora fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou chamar para me ajudar? Socorro! Você pode pensar na frase da Camila, né? Camila hoje dançou muito depois que comeu MM, pode ser. Ou você poderia pensar naquela que você gostou lá quando eu falei na aula, que é K. Opa, essa corzinha não, né? Vamos pegar essa corzinha aqui, ó. Cagada melhor depois de comer MM. A famosa cagada melhor depois de comer MM. Isso aqui sempre está te salvando, né? E a relação que você não pode esquecer é que dentre todos esses 7 que estão aqui, tem um deles que é equivalente ao litro. Lembra qual deles que é equivalente ao litro? Se você falou o decímetro, tá perfeito, né? 1 decímetro cúbico, aqui pensando obviamente no cara ao cubo, né? 1 decímetro cúbico, ele é equivalente ao litro, bonitinho, assim. E aqui eu quero pensar em todos ao cubo, porque eu estou falando em volume. Tranquilinho, sala? Então, olha só. Se eu fosse, por exemplo, sempre que eu estou indo para a direita, qual que era a lógica? Pô, se eu estou indo para a direita, eu vou sempre multiplicar por 10 ao cubo, já que os caras estão ao cubo, né? Se fosse área, pô, aí seria por 10 ao quadrado. Se fosse por medida linear, só quilômetros, hectômetros, então a gente multiplicaria só por 10. Bonitinho. Né? Só que aqui, como é o cubo, então eu estou botando o expoente 3. Legal. E se eu fosse, por exemplo, para a esquerda, o que eu iria fazer? Se eu estou indo para a esquerda, eu vou dividir por 10 ao cubo. Já te expliquei esse raciocínio aí várias vezes durante as aulas. Então a minha ideia é a seguinte, ó. Eu estou em metros e eu quero passar para litros. Ou seja, eu tenho que passar para decímetros, né? Que é o equivalente ali ao litros. Então eu quero ir uma unidade para a direita. E se eu vou para a direita, eu estou multiplicando por 10 ao cubo. Então, sala, o meu volume ele vai ser 256π sobre 3 vezes, olha lá, o 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. E agora isso aqui passou de metros para litros. Foi? Quanto que é 10 ao cubo? Poxa, ele vai acrescentar 3 zeros, né? Então isso ficou 256 mil aqui, π dividido por 3 litros. Fechou? Essa é a nossa continha. Esse é o volume da esfera que a questão pediu. E a gente vai encerrando aqui o nosso Retoma Coque, né? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha compreendido, relembrado os conceitos e que você, obviamente, mande bem no simuladinho aí que está por vir. Beleza, galera? Obrigadão, um beijo, até a nossa próxima aulinha e fui. Tchau.